Olá, está no ar Diversidade, parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Dezembro, época de vestibulares, um momento de extrema ansiedade na vida dos estudantes, mas que no cenário atual representa apenas um primeiro passo na formação profissional de qualquer indivíduo. Foi-se o tempo em que o canudo de formatura era não só a garantia de um futuro, mas o final de nosso período de formação acadêmica visando uma atividade profissional. Hoje, esse é apenas o início de uma longa jornada que nunca vai terminar. Nosso período de formação vai durar até o dia de nossa aposentadoria. No programa de hoje você vai ver: a sala de aula vai ao SUS. Alunos de psicologia da Unip de Santos complementam sua formação no Núcleo de Assistência Psicossocial de São Vicente. No Opinião, a psicóloga Maria Luísa Sandoval Schmidt fala sobre a importância da pesquisa e dos cursos de extensão na formação de novos psicólogos. Formar psicólogos para quê e para quem? Diversidade foi ouvir diversos formadores sobre a necessidade de uma formação voltada para a saúde pública. Graça Marquina Gonçalves entrevista Dilvo Ristoff, diretor do INEP, que fala, entre outras coisas, sobre a avaliação dos cursos de psicologia. Diversidade foi até 2 faculdades de psicologia para saber dos alunos. Primeiro, por que escolheram esse curso? Depois, para saber, era isso mesmo que vocês esperavam quando entraram na faculdade? Desde pequena, sempre gostei de pessoas, de me relacionar com pessoas, e eu acho que eu queria assim, ver a fundo como que é esse negócio de relacionamentos. No começo eu escolhi porque eu queria ajudar as pessoas, queria fazer clínica, entender melhor o ser humano, né? Fatores pessoais mesmo que motivam a gente para determinadas coisas. E uma das coisas que eu acho que me motivou bastante era o relacionamento familiar que eu tinha, uma coisa de buscar entendimento. Eu sempre gostei muito do comportamento humano, de estudar o comportamento humano e as suas relações. Essa é a minha ideia, assim, fazer alguma coisa de ajuda ao próximo. Porque eu sempre gostei disso, não sei, eu gosto de ser humano, eu gosto de pensar relações. Fiz magistério, o primeiro contato com psicologia que eu tive foi em psicologia infantil. E desde então me apaixonei. E o curso é o que você imaginava? Eu acho que no meio, assim, a gente vai questionando, mas hoje eu vejo que é isso mesmo. Acho que a gente se surpreende, tanto positivamente, quanto às vezes faltando alguns recursos que a gente sabe que pode procurar lá fora, mas no geral era o que eu esperava, assim. Eu esperava um pouco mais de... saindo um pouco da linha freudiana. Não saiu tanto quanto eu imaginava, mas... no geral, correspondeu. No começo eu fiquei um pouco decepcionada, mas agora que eu vou me formar ano que vem eu estou mais integrada, gostando mais, e acho que era isso mesmo que eu queria. Para comentar as expectativas desses jovens, Diversidade convidou a professora Luciana Chimansky. Luciana é psicoterapeuta, professora das faculdades de psicologia da PUC São Paulo e da Uninove. Atualmente é doutoranda do programa de estudos pós-graduados em educação da PUC São Paulo. Então, na realidade, a gente tem aí uma amostra de alunos, que obviamente não representa a totalidade dos alunos que escolhem psicologia, mas é de alunos que colocam questões que a gente sempre observa mesmo na escolha dos alunos. Um pouco da sua própria experiência, então aqueles alunos que vivem determinada experiência em família, etc., como uma delas, e imagina que a psicologia possa ajudar, que o curso possa trazer um esclarecimento sobre essas questões, mas, sobretudo, pessoas que se interessam por pessoas, por relacionamento humano, pessoas que se interessam pela questão humana. Então, de fato, nesse sentido, eles estão mesmo escolhendo uma profissão condizente, assim, com essa expectativa. Eles vão, de fato, trabalhar com a questão humana. Agora, a gente também vê presente, e certamente muitas pessoas pensam assim também, que a escolha se dá em função de uma necessidade de ajudar o próximo, né? E a gente ouve bastante isso de alunos, principalmente de primeiro ano, e às vezes pessoas que estão prestando psicologia, uma necessidade de ajudar o outro. E eles veem na psicologia a possibilidade de realizar essa ajuda. E isso, de fato,
pelo menos nos cursos que eu conheço, onde eu leciono, vai sendo desconstruído ao longo do curso de psicologia, porque mesmo a gente coloca em questão o que significa ajudar. Quando a gente fala de ajuda, de alguma maneira a gente polariza o ajudante do ajudado, né? Digamos assim, a gente polariza duas instâncias que não podem ser assim tão polarizadas. A gente não pode ver tão dicotomicamente as relações entre o profissional psicólogo e o aluno, e o profissional psicólogo e o paciente ou a pessoa que procura o serviço psicológico, porque, de fato, quem ajuda quem aí é muito relativo, né? As pessoas vão esperando encontrar inicialmente a psicologia. E, na realidade, vão percebendo, pelo menos nos cursos onde eu transito, que não existe essa psicologia, mas existem muitas psicologias. Se nosso programa sempre fez questão de mostrar o trabalho da psicologia fora dos consultórios, agora chegou a hora de conhecer a formação de alguns alunos de psicopatologia da Unip de Santos fora da sala de aula. Diversidade desce a Serra do Mar para mostrar o trabalho de um professor que aproxima seus alunos do sistema público de saúde. É no Núcleo de Assistência Psicossocial de São Vicente que o professor Haroldo Sato está inovando o aprendizado dos alunos de psicopatologia da Unip de Santos. Aqui, alunos do 4º e 5º ano têm a oportunidade de conhecer os distúrbios mentais na prática, além de vivenciar o trabalho do psicólogo no sistema público de saúde. É importantíssimo ver como eles são tratados, como eles sentem esse novo tratamento. É importante lidar com a doença também pessoalmente, né? Então, isso serve muito para abranger a nossa visão, que era restrita à clínica, psicólogo clínico, né? Quando, na verdade, a gente precisa dar muito mais à comunidade e à sociedade, e não só atendimento diferenciado a uma classe média. Nós precisamos envolver toda a população. Os alunos do 4º ano se reúnem uma vez por semana com um usuário do NAPS para conhecerem não apenas a doença, mas seu cotidiano e sua história de vida. A gente foi uma peça aqui do NAPS. Aí o Marcelo, a Joyce, a Ariane e a Priscila, que trabalham aqui, que são estagiários, levaram a gente do SESC. Aí só foi uma peça. Foi legal. A mulher até autografou minha revista. Você mora com seus pais? Meus pais morreram. Mora com quem? Moro sozinho. Mesmo trazendo bons resultados para alunos e pacientes, essa relação entre a universidade e o sistema público de saúde ainda enfrenta dificuldades para se estabelecer. Há uma dificuldade das universidades chegarem até os serviços públicos, devido principalmente à burocracia dos serviços públicos, né? E depois o serviço público, os NAPs, os CAPs, o pessoal da saúde mental que está fazendo a reforma psiquiátrica, tem tantas questões que eles não conseguem chegar até a universidade. Então fica, às vezes, um processo difícil, né? Eu mesmo, para conseguir esse estágio aqui, né, tive que me esforçar, tive que ir atrás de papel, para conseguir realmente firmar o convênio entre a Prefeitura de São Vicente e a universidade. Felizmente, eu tive sucesso nisso, né? Mas isso às vezes é uma coisa que às vezes inibe muitos professores de estarem procurando. Segundo Haroldo Sato, muitos alunos desistem de atuar no SUS depois que entram em contato com o tratamento ultrapassado e desumano de muitos hospitais psiquiátricos. Para ele, conhecer os NAPs estimula o trabalho com a comunidade através do sistema público de saúde. E aqui no NAPS não, o pessoal acaba tendo uma visão muito mais otimista, né? E eles veem que são capazes de poder atuar no sentido da transformação do paciente e da transformação social também, né? Porque o trabalho, né, da luta antimanicomial também envolve uma transformação cultural da sociedade, né? Mas eu acho que essa coisa de formar já os novos profissionais, né, já com uma nova visão, é muito importante para a gente ter realmente uma reforma psiquiátrica, a gente ter realmente a implantação do psicólogo na saúde mental, né, de forma efetiva. Até porque nos serviços públicos de saúde, hoje, já estão vendo a importância do psicólogo nas equipes multidisciplinares do serviço de saúde. Então, é muito importante essa experiência para que, depois da graduação, a gente possa atuar nesse campo. Ensino, extensão, pesquisa. Para a psicóloga Maria Luísa Sandoval Schmidt,
Esses 3 fatores não podem estar dissociados quando se fala em formação de novos psicólogos. Maria Luísa é professora doutora do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade na Faculdade de Psicologia da USP. Vale a pena conhecer a sua opinião. Essa conjunção do ensino, extensão e pesquisa é interessante para as áreas profissionalizantes como é a psicologia. Não exclusivamente, porém tem um interesse especial para as áreas profissionalizantes. Porque o ensino contempla uma parte teórica, uma parte de estudos, né? E a gente sempre tem a expectativa de que os alunos possam complementar essa formação teórica com uma formação prática. Essa formação prática, porém, não precisa e não deve ser pensada como um mero treinamento, né? Como um momento em que o aluno vai aprender a aplicar o que ele aprendeu na teoria. Não é bem assim que as coisas funcionam. O estágio, né, a parte prática, que faz parte em geral da extensão, é um aprendizado de uma certa natureza que articula a teoria e que dá uma experiência ao aluno que vai dar uma consistência completamente diferente àquilo que ele aprendeu do ponto de vista teórico. Então, não é uma mera aplicação, mas é um momento também de pensar, de refletir, de tornar mais consistente o aprendizado. A pesquisa, nesse tripé, me parece que torna muito vivas essas articulações entre o ensino teórico, a extensão, ou a prática e o estágio. Porque a pesquisa incita, né, o aluno a se interrogar a respeito daquilo que ele está fazendo, se interrogar de uma maneira um pouco mais sistemática, de uma maneira eventualmente mais formalizada, quando ele tem a oportunidade de fazer um projeto de pesquisa, desde da sua formulação até a sua entrada em campo, a elaboração dos dados. Quer dizer, todo esse percurso oferece ao aluno uma oportunidade de sistematizar a sua interrogação e de levar a sua interrogação para algum lugar. Então, me parece que um ensino exclusivamente teórico ou um ensino exclusivamente prático, ou ambos, sem a intervenção da pesquisa, é um ensino empobrecido. Os profissionais da área de ensino em psicologia apontam para a necessidade de uma formação mais direcionada para o sistema público de saúde, o SUS. Mas para que isso aconteça, tanto a reformulação do ensino nas universidades quanto a implementação de políticas públicas no próprio SUS são importantes para que os futuros psicólogos possam realmente atuar junto à população de baixa renda. Veja agora a opinião dos profissionais e órgãos ligados a essa questão fundamental do ensino em psicologia. Segundo a professora de psicologia da PUC, Odete de Godoy Pinheiro, a atuação do psicólogo no sistema público de saúde se faz mais presente a partir da década de 80, com reivindicações da própria classe para essa inserção. Mas é na década de 90 que há realmente ampliação do papel do psicólogo no SUS. Um dos motivos seria a própria reformulação do tratamento da saúde mental. Isso vai se ampliando, né? E eu acho que na década de 90, a gente tem cada vez maior número de concursos públicos, né, para o psicólogo da área da saúde, e você tem um grande número de profissionais trabalhando não só não hospital psiquiátrico, né, que tende a desaparecer, mas em centros de atenção psicossocial, que são em hospital-dia, em ambulatórios e em postos, centros de saúde. Por outro lado, os próprios alunos de psicologia têm curiosidade de conhecer essas novas práticas e pressionam as universidades a incluírem na grade curricular atividades no sistema público de saúde. Eles não querem mais ir fazer estágio dentro de um hospital psiquiátrico. Então, eles têm feito uma batalha grande dentro dos cursos para que curso como psicopatologia, ao invés deles irem no hospital psiquiátrico, eles tenham que conhecer esse tipo de prática. Então, isso pressiona os professores, pressiona,
então os profissionais que estão dentro da universidade. Mas para a professora da USP, Ana Scarcelli, essa reformulação na graduação não é algo unilateral, que aconteça apenas a partir da universidade. A relação entre o ensino acadêmico e a prática no SUS é um projeto que deve acontecer em conjunto entre as duas instituições. Está sendo produzido um saber do ponto de vista dos serviços e que é preciso na universidade haver um determinado tipo de prática para que haja esse maior intercâmbio. Isso supõe que a universidade tenha com o público e o serviço público, a rede pública de saúde que estamos falando, uma relação mais estreita, né? Isso só é possível através de convênio ou de projetos em que entram os dois parceiros, para que a universidade não fique nesse papel ingrato de falar sobre coisas que não vive. Para a Associação Brasileira de Ensino e Psicologia, o direcionamento da formação para o trabalho no SUS acontece principalmente através de estágios. Além disso, a reformulação da grade curricular deveria expandir as possibilidades de atuação do psicólogo que o sistema público possibilita. A grade, né, de forma geral, a grade ela teria que favorecer esse encontro, né, de temas e teóricos, né, sobre políticas públicas, né, políticas públicas em saúde, sobre saúde pública, né, saúde comunitária, né, e, ao mesmo tempo, experiências práticas, né, estágios em campos, né, unidades básicas de saúde, em programas de saúde da família, né, em serviços de recursos humanos dentro dos serviços públicos de saúde, né, porque as possibilidades de atuação do psicólogo, né, e da psicóloga no SUS não se restringem à assistência ou atendimento à população. Para os profissionais ouvidos pela nossa reportagem, o projeto de polos de educação permanente desenvolvido pelo Ministério da Saúde é um exemplo dessa relação entre a universidade e o SUS. A ideia de aproximar o estudante, aí vamos fazer a aproximação da psicologia ou dos psicólogos com a realidade de um serviço público, seja posto de saúde, seja ambulatório, seja hospital, o que for, muda, entendeu? Porque ele vai lá, ele vai primeiro trocar com os profissionais que estão, né? Ele vai pôr o seu conhecimento a serviço. Por outro lado, ele vai ser influído por eles. E, por outro lado, ele vai ter uma visão mais crítica daquilo que ele aprendeu, porque nem tudo ele pode aplicar daquele jeito. É a partir desse encontro entre as instituições que o tratamento psicológico alcança a maioria da população, principalmente aquela de baixa renda. Deselitiza a psicologia, né? Nesse sentido, o próprio fazer da psicologia vai sendo repensado neste encontro. Nesse sentido, se você entender que deselitização seria a proposição de estratégias, né, de ação, de atendimento que vão ao encontro das necessidades da população e que faça com que os serviços psicológicos se tornem realmente acessíveis, nesse sentido, sim. A universidade tem um saber que é acadêmico, a pesquisa é científica, uma pesquisa mais acadêmica. No serviço se sistematiza a prática, coisa que o Estado não tem investido. Então, essa é algo que a universidade poderia estar colaborando no sentido dos profissionais sistematizarem, registrarem a sua prática, que isso passe a ser algo que faça parte da história e que possa compor o conjunto de saber em relação a essa área. Mas como avaliar alunos e cursos e saber que tipo de profissional está sendo formado e para quê? É sobre isso que a psicóloga Graça Marquina Gonçalves entrevista Dilvo Ristoff, diretor de Avaliação e Estatísticas da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, órgão ligado ao MEC. Há 10 anos, Dilvo trabalha com avaliação educacional, área em que tem publicado vários livros, além de editar 4 vezes ao ano a revista Avaliação. Para nós é importante estar aqui com você hoje, até para entender e poder pensar a formação dentro de um contexto mais amplo aí da questão da educação no nosso país, especificamente da questão da universidade. Quais são, você acha, os principais desafios hoje? Quer dizer, o que a gente tem que enfrentar nesse momento? A educação está em debate, a universidade está em debate. Você que está aí acompanhando isso mais de perto, o que você coloca para a gente como reflexão importante nesse momento?
Um reitor disse certa vez que as universidades elas formam bárbaros altamente qualificados, quando o que nós deveríamos formar são cidadãos altamente qualificados. E eu acho que a questão se coloca por aí, é o conflito entre a formação profissional específica e o que a gente chama de formação cidadã. Uhum. E eu acho que ela é fundamental na medida em que, se a gente se preocupa unicamente com a formação profissional, no sentido mais estreito do termo, o que acontece é que a gente esquece a pessoa que está por trás. E eu entendo que, antes do engenheiro, nós queremos formar a pessoa, que entenda de máquinas, de ferramentas, de eletricidade. Quer dizer, antes do advogado, a pessoa que entenda de leis. Ou antes do psicólogo, né, a pessoa que entenda de comportamento humano, e assim por diante. Frequentemente a gente confunde a pessoa e a profissão. Eu diria que esta é uma reflexão importante, e nós temos, inclusive, a nível de Ministério da Educação e de INEP, nos preocupado com isso, inclusive na concepção do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, por exemplo, que é incluir nesse processo de avaliação 10 das 40 questões são questões de formação geral. O pessoal chama de conhecimentos gerais. Na verdade, não é de conhecimentos gerais, é de formação geral. E na sua experiência de estar cuidando de alguma forma da avaliação, ou estar relacionado com a avaliação dos cursos, quais são os recursos que a gente teria para fazer essa avaliação, ou para esta avaliação que precisa ser feita, considerar esses aspectos? Que eu imagino que também não é fácil. Você deu o exemplo do ENAD, algumas questões que pensam, mas que mais que a gente deveria cuidar para que a avaliação perceba tudo isso, né, e não fique restrita? O ENAD, na verdade, é bem mais complexo do que as 10 questões com relação à formação. Mas nessas 10 questões se busca justamente explorar questões relativas ao convívio social, com os valores que se prezam em sociedades. Por exemplo, os valores da democracia, os valores do convívio, a ecologia, a política, né, e todos esses aspectos que são transformados em problemas, em situações problemas, e que o aluno busca explorar. Mas ele também está envolvido num conjunto de 103 outras questões que são feitas num questionário que nós chamamos de questionário socioeconômico cultural, que é extremamente rico e que faz com que o aluno reflita sobre, inclusive, o motivo de ele estar na própria universidade. E isso tudo ajuda também as pessoas, né, que são responsáveis pela condução dos destinos da educação, pela elaboração dos currículos, a pensarem até que ponto estão contribuindo para a criação de uma atmosfera acadêmica. Eu chamo de atmosfera acadêmica porque é o ar que se respira, né? Por exemplo, uma das questões levantadas pelos estudantes neste questionário é que o principal espaço de vida cultural, de vida acadêmica, é o campus da universidade. Então, veja a importância de se trabalhar este campus, né, como um espaço de convívio para que o aluno consiga refletir sobre o conjunto dos problemas que nós vivemos em sociedade. Então, é um conjunto de questões que são colocadas. Colocadas, inclusive, para tentar perceber a diversidade de instituições e de realidades mesmo de curso que a gente tem no Brasil, imagino. Que nós chamamos de universidade, né, com U maiúsculo, instituições de ensino, pesquisa, extensão, com espaço para estudos avançados, na verdade representam só 7,5% do conjunto das 2.313 instituições que nós tínhamos até há poucos dias, que todo dia surge uma nova. Então, são 7,5%. As outras instituições são, em geral, instituições muito pequenas e, evidentemente, cada uma delas tem que ser analisada com as suas especificidades.
Então, até porque quando a gente analisa isso no panorama macro e apresenta um resultado como esse que eu te apresentei, o principal espaço nós estamos dando a média, né, a média nacional. O importante é que isso seja visto curso a curso. Né? Por exemplo, nós temos cursos de altíssima evasão e temos cursos em que não há evasão praticamente. Temos no setor privado um comportamento, temos no setor público outro comportamento. Então, é extremamente importante que, curso a curso, analise os seus dados. Tentando aí vincular as coisas todas que você falou, que acho que são importantes todas elas. A concepção de formação, aí relacionada daí com a necessidade, com uma concepção de avaliação, a capacitação. Aí um momento você falou que é interessante, né? Quer dizer, o ambiente acadêmico, ele, né, amplia, abre, mas a gente tem questões concretas da realidade. E aí estou pensando até na questão do próprio processo de formação, acompanhar um movimento que é o novo, produzir, pesquisar, avançar, sempre articulado com a realidade que tem que ser trabalhada, né? Claro. E acho que tem algumas experiências que estão tentando exatamente fazer isso. Se eu entendo bem, os polos de educação permanente estão exatamente tentando essa vinculação entre a formação, a academia, o profissional que já está na rede, né? Seria um caminho, uma coisa como essa, quer dizer, esse tipo de articulação, essa forma de pensar? Perfeito. Não, eu usaria a expressão do psicólogo, inclusive, que é do Alvin Toffler, que tem um livro maravilhoso chamado Choque de Futuro. E ele diz, nós estamos vivendo num momento em que, pelas mudanças tecnológicas rápidas, nós não podemos unicamente pensar em ensinar para o presente, nós temos que ensinar para o futuro. Porque o futuro não vai ser uma réplica do presente, o amanhã não vai replicar o hoje. E a educação continuada, ela surge neste contexto. Nós temos que saber que as velhas estruturas não vão se sustentar amanhã. E nós temos que fazer essa educação para o futuro. Tá certo. Obrigada, Diogo. Eu que agradeço. Diversidade vai ficando por aqui. Nos encontramos novamente em 2006. Se 2005 não foi um ano nada fácil para o Brasil, o CRP espera que em 2006 a vida possa ser bem melhor. E será. Entendeu? Acho que para minha esposa. Isso aí. Tá bom então, obrigado, boa tarde. Tá bom, cara. Boa tarde. Falou. Boa sorte.